Glória a Deus, aleluia. Vamos orar neste momento da palavra. Mais uma palavra da série de mensagens, Revestivos. E eu creio que vai ser uma bênção. Você crê nisso? Diga comigo, diga a Deus, fala comigo. Senhor, Pai, é com muita honra que eu intercedo, Pai, pela Tua filha Jesus amado, e que nesta noite, em mais um aprendizado que nós possamos aqui receber, Pai amado, nós estamos dispostos, Senhor, a trocar as sandálias dos nossos pés, para que o Senhor coloque algo novo em nós. Senhor amado, o lugar já está preparado para ouvir a Tua voz, e neste momento, Senhor amado, eu te peço para que a Sua voz ecoe através da vida da pastora Natália, da forma em que o Senhor usa ela. Eu te peço hoje para que o Senhor venha usá-la de uma forma totalmente diferente, e que nós possamos estar dispostos a receber de Ti, em nome de Jesus. Você aplauda ao Senhor pela vida da nossa pastora. Glória a Deus. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimenta o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Motivos de alegria estarmos na presença do Senhor, de rever algumas pessoas. Deus abençoe, Deus abençoe a vida de todos que estão aqui. Aleluia. Não posso postergar muito, então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Aleluia. Versículo 22. E se você for bom de Bíblia, já deixa engatilhado Efésios 6, capítulo 6, versículo 15, amém? Nós vamos trabalhar nesses dois textos hoje, que o Senhor colocou em meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? Amém. Aleluia. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje Deus vai te impulsionar ao lugar da promessa. Você crê nisso? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós formos embora agora, irmãos, eu já ficaria contente de tudo que o Senhor já fez neste lugar, amém? Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo ainda preparado em nossos corações, amém? Então eu vou pedir aí pro pessoal que está na sonoplastia me ajudar, porque minha voz não tá legal. Então se eu subir muito, vocês abaixam aí. Entendeu? Aí você tá dando arrumado daquele jeito lá, sabe? Abençoado, glória a Deus. E o pessoal daqui me ajuda, amém? Glória a Deus, que aí um vai ajudando o outro e a igreja dá glória e vamos embora, amém? Quem encontrou a palavra do Senhor diz: eu vou pro céu. Irmãos, no final desta mensagem eu tenho algo para contar para vocês, que tem tudo a ver com essa mensagem, amém? Então, não deixa eu esquecer. Mas eu preciso passar, aleluia. Hoje eu estive numa reunião antes de vir para o culto, e o Senhor, Ele tem feito grandes coisas, amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 26, versículo 22 diz assim: partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deram o nome de Reobote. E disse: agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nessa terra. Eu vou ler de novo. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. Repita comigo: Reobote. E disse: agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nesta terra. Efésios 6, capítulo 15, diz assim: calçando os pés com a disposição ou a preparação para o evangelho da paz. Se assenta dando glória. Aleluia. Já sinto o Senhor neste lugar. É
forte a presença dele, eu pedi para o Senhor me controlar. Porque nós somos emocionados, né? Fala se nós não somos emocionados. Nós somos emocionados. E eu falei assim: Senhor, o ambiente está tão bom, Deus. Não me deixa, Senhor, ficar emocionada. Aleluia. E não passar o que o Senhor passou para mim, para a tua igreja. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas que nós precisamos buscar pelos frutos do Espírito. E um deles é o quê? Domínio próprio, né? Então eu já comecei a clamar ali no altar, aqui no altar, já falei: Senhor, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Emoções, agora não, agora não. Aleluia. E o Senhor, Ele tem mais uma palavra diante dessa série de mensagens em que o Senhor nos preparou para este mês de julho. Aleluia. E nós já falamos sobre o cinturão da verdade e sobre a couraça da justiça. E o tema de hoje, aleluia, é os calçados na preparação do evangelho da paz. E antes de nós entrarmos neste texto, aleluia, da armadura do Senhor, porque nós estamos falando sobre partes da armadura. Hoje o Senhor, Ele me levou neste texto de Gênesis 26, e no qual nós acabamos de ler. E talvez você não entenda muito, eu vou aqui falar de forma rápida, para que todos possamos entender o contexto em que nós lemos no versículo 22. E neste capítulo, a Bíblia está narrando alguns acontecimentos da vida de Isaac. E a Bíblia, aleluia, ela vai nos relatar que houve fome naquela terra, igualmente nos dias de Abraão. E Isaac, ele foi para a cidade chamada Gerar, onde estava ali Abimeleque, o rei dos filisteus. Nesse capítulo, diante de cada acontecimento da vida de Isaac, o Senhor, ele vai proibir Isaac de descer para o Egito. Vai mandar ele ficar na terra, aleluia, e permanecer na terra de Gerar. Deus, além de falar para Isaac não ir para outra terra e permanecer na onde ele estava, Deus vai reafirmar a aliança que ele fez com seu pai. Ou seja, Deus, ele vai reafirmar a aliança que ele fez com Abraão, que foi prometendo multiplicar a sua descendência e dar-lhe a terra como havia prometido antes. Ou seja, Deus estava falando para Isaac: olha, você não vai sair deste lugar, você não vai para o Egito, porque eu estou cuidando de você, porque eu, aleluia, vou fazer cumprir as minhas palavras. Aquilo que eu disse para o teu pai vai se cumprir, a tua descendência. E neste texto Deus vai mostrar que as bênçãos dele passa de pai para filho, ou seja, a sua fidelidade pela aliança. Deus não fez aliança com Isaac, Deus fez aliança com Abraão. E mesmo assim a aliança que ele fez repassou para Isaac. E diante desses acontecimentos, diante deste texto, depois vocês vão lá ler, irmãos, é muito bom esse contexto. E Isaac está ali nessa cidade de Gerar, e ele vai mentir sobre a sua esposa. Isaac, ele vai, ao invés de falar que Rebeca é sua esposa, ele vai falar que ela é sua irmã. Mas isso tem um motivo. Ele mentiu porque ele teve medo do que os homens daquela região pudessem matá-lo para ficar com Rebeca, porque o texto diz que Rebeca era linda, era muito bonita. Então ele teve este medo, então ele mentiu. Só que quando descobriram a verdade, ele foi repreendido. Quem o repreendeu? Abimeleque. Mas sabe o que é lindo de ver o cuidado de Deus? Porque ainda que ele errou, a fidelidade do Senhor ainda permanece com ele. Ainda que nós erramos, ainda que nós falhamos, a fidelidade com Deus através da aliança que ele fez não muda. Aí o texto vai dizer que Abimeleque vai repreender Isaac, aleluia, e vai falar para ele que não era para ele ter mentido, porque poderia ocasionar um caso muito pior, porque eles poderiam ter se deitado com ela. Mas mesmo ele sendo repreendido,
Abimeleque vai soltar um anúncio dizendo: ei, ninguém toca. Ah, não, irmão. Errou, mas tem cuidado de Deus. O texto diz que Abimeleque vai soltar um anúncio dizendo: olha, ninguém toca em Isaac e em Rebeca. Eles vão ser protegidos. E ai daquele quem toca. Versículo 12. Você permaneça com a sua Bíblia aberta para você entender o texto. Versículo 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Nos versículos a seguir, vai contar que o povo daquela cidade em que Isaac estava começou a ficar irado, começou a ficar com inveja de Isaac. E aí o texto vai nos mostrar que a prosperidade de Isaac vai causar inveja aos filisteus. Então sabe o que eles começaram a fazer? Abraão, na sua época, ele abria poços e deixava poços abertos. Aí o povo começa a ter inveja. Irmãos, inveja é um caso sério. O povo começou a ter inveja de Isaac. Por quê? Porque Isaac plantava e Isaac colhia. Por quê? Porque o Senhor abençoava Isaac. Mas sabe por que o Senhor abençoava Isaac? Porque quando o Senhor falou para ele: não desça para o Egito, ele permaneceu na onde o Senhor mandou ele ficar. O texto vai dizer em que aquele povo, sabe o que eles começaram a fazer? Abraão abriu o poço, eles começaram a fechar. Mas você acha que eles fechavam de qualquer jeito? Eles começaram a entulhar lixo dentro dos poços. Mas, além de entulhar lixo nos poços, Abimeleque se apresenta para Isaac e fala para ele assim: ó, sai daqui. Meu Deus, vai doer, mas Sara. Abimeleque vai falar para Isaac assim: ó, se afasta, vai embora. Por quê? Você está prosperando mais do que a gente. Porque tem gente que é assim. Quer ver você bem, mas não melhor do que ele. Quer ver você andando, mas não melhor do que ele. Dói mais Sara, dói mais cura. Mas olha só que interessante, porque o que eu quero ministrar aqui nesse dia de hoje é sobre calçado, é sobre os pés. E Isaac está diante de um cenário de fome, está diante de um cenário de sequidão. Só que na onde Isaac põe as mãos, o Senhor abençoa. Na onde Isaac põe as mãos, o Senhor faz frutificar. Aí sabe o que me chama a atenção? É porque Isaac não toma nenhuma atitude. Fechou poço, Isaac abre outro. Só que aí vamos entender algo para a gente chegar no versículo 22. Isaac está abrindo poço porque fecharam os poços. Aí olha o que acontece. Ai, Jesus. Versículo 17. Então Isaac partiu dali e se acampou no vale. Irmãos, repita isso comigo: vale de Gerar. E ali se estabeleceu. Versículo 18. Tomou Isaac a abrir poços de águas que se escavavam nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus estavam entulhando depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que seu pai lhe havia posto.
versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali fonte de águas correntes. Fecharam o poço. Isaque está reabrindo os poços. Só que aí vai causar alguns atritos. E eles cavaram no vale e acharam uma fonte de água corrente. Eu vou abrir um parênteses que o Senhor ministrou em meu coração. Vale é lugar de humilhação. Vale é lugar de prova, lugar de crise. Vale é lugar baixo. Mas Isaque está cavando poços. Eu vou explicar para você entender. Eles estão no vale, mas está cavando um poço. Não, eu acho que ninguém entendeu aqui. Porque ele poderia, aleluia, querer cavar em lugar alto, mas Isaque está cavando no vale. Ah, não entendeu? Então vou falar rasgado. Tem muita gente querendo cavar no alto, sendo que o segredo ainda é cavar no vale, sendo que o segredo ainda é cavar no anonimato, sendo que o segredo ainda é cavar, aleluia, quando ninguém te vê. É o céu falando pra mim, pra você nessa noite. Tá tendo fome, mas eu faço prosperar. Ninguém dá nada, mas ainda cava. Porque quando você cava, eu faço abrir fonte, 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 fonte de água. Se vale é lugar de humilhação, porque Isaque está cavando. Se vale é lugar que não prospera, porque Isaque está cavando. É porque Isaque entende que o mesmo Deus que cuidou de seu pai é o mesmo Deus que cuida dele, é o mesmo Deus que cuida da sua descendência. Eu estou no vale, mas estou cavando. Eu estou no vale, mas estou adorando. Eu estou no vale, mas ainda profetizo. Difícil, mas eu ainda cavo. Ah, meu Deus do céu. Dá pra você profetizar pra quem tá do seu lado? Será que dá pra você profetizar pra essa pessoa que tá do seu lado e falar pra ele: tá difícil, continua cavando. Tá difícil, continua cavando. Muita gente esperando sair do vale para fazer alguma coisa. É muita gente esperando sair do vale para tomar uma atitude. E o céu tá falando: quem disse que no vale não tem movimento? Quem disse que no vale não tem como agir? Quem disse que o vale é impedimento pro céu agir? Persistência de Isaque faz ele encontrar fontes escondidas. Vira para quem está do seu lado e fala assim: sabe por que você ainda não encontrou nada? Porque você desiste. Ao invés de persistir naquilo que o Senhor já falou para você continuar. É porque você abandona aquilo que o Senhor mandou você cuidar. Levanta essa mão que eu preciso profetizar para alguém. Você vai começar a descobrir as fontes escondidas quando parar de desistir dos planos do Senhor e começar a persistir. Tá no vale, mas persista. Tá na crise, mas persista. Tá na escassez, mas persista. Deus está dando força para alguém aqui continuar cavando no meio do vale. O Senhor está dando força para alguém continuar cavando no meio do vale.
daquela região vai começar a entrar em atrito com ele. Oh, meu Deus. Isaac vai refazer um serviço, porque tem gente que está olhando para Isaac e não se agradando da prosperidade dele. Ele vai precisar repetir o serviço. Mas sabe o que é interessante? Por quê? Isaac vai cavar um poço, e dali vai surgir fontes de águas correntes. E os pastores daquela região vai começar a entrar em atrito com os pastores de Isaac, dizendo que a água era deles. E aí Isaac vai chamar aquele poço de Ezeque. Repita comigo, Ezeque. O significado é contenda. Aí eles foram e cavaram outro poço. Senhor, segura esse relógio em nome de Jesus. Eu nem comecei a pregar ainda. Misericórdia. Então eles cavaram outro poço, e aí começaram a condenar eles, por causa que eles estavam cavando o poço. Aí Isaac vai colocar o nome de Sitna. Repita comigo, Sitna. O seu significado é inimizade. Mas o versículo 22 vai dizer que Isaac e seus pastores vão partir daquela região e vão cavar outro poço. E ali não houve atrito, ali não houve contenda. Por isso Isaac vai nomear aquele poço de Reobote. Repita comigo, Reobote. Porque ele disse assim: o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Reobote significa espaço amplo, sinal de paz e prosperidade. E sabe o que é interessante? Por quê? Isaac poderia lutar pelos outros poços, poderia, mas ao invés de brigar pelo seu lugar, ele preferiu seguir em frente. Vou falar de novo para a crente entender. Ao invés de Isaac brigar por aqueles poços que ele tinha aberto, ah, você quer? Fica com você, eu estou seguindo em frente. Entenda isso. Essa atitude de Isaac mostra que o lugar em que Deus dá e que Ele prepara é melhor e traz paz. Porque todo mundo contendeu com os outros poços, mas ninguém contendeu com esse. E tem gente brigando por poço que não é para brigar. Tem gente brigando por lugar que não é para brigar. E o Senhor está falando: está perdendo tempo neste lugar, porque se você continuar seguindo em frente, eu já tenho um Reobote preparado para você. Se continuar seguindo em frente, eu tenho um lugar muito melhor, muito maior e muito mais próspero que esse. Levanta a tua mão, que eu preciso profetizar. É o céu falando para alguém: aquilo que não te faz prosperar, deixa para trás. Segue em frente, segue em frente, segue em frente, segue em frente. Pega na mão de quem está do seu lado aí, pelo amor de Deus. Sacode ela e fala para ela: segue em frente, segue em frente, segue em frente. Porque Reobote está logo ali, está logo ali. Reobote está ali, ó, está chegando. Para quem está do seu lado e fala assim: Reobote é lugar de crescimento duradouro, não é passageiro. Eu abro um parênteses: tem gente brigando por aquilo que vai passar, tem gente entrando em contenda por aquilo que passa, tem gente fazendo inimizade por aquilo que passa. Mas o céu está falando: o que eu tenho, o que eu tenho é crescimento duradouro, é crescimento duradouro, é crescimento duradouro.
esse crente que está do seu lado. Fala assim: Reobote não é o fim, é o recomeço com espaço. Fala para ele, Reobote é recomeço com espaço, paz e direção de Deus. Sabe o que o céu está falando para mim e para você nessa noite? Persista mesmo em meio ao caos. Profetiza para quem está do seu lado e fala: persista mesmo em meio ao caos, porque Reobote está nas tuas vistas. Está chegando. E sabe o que é interessante? Porque eu preciso pregar. Deus, ele vai abrir espaço para Isaac na onde não havia conflito. Ah, meu Deus do céu. Deus está tirando Isaac de um lugar apertado e está falando assim: Isaac, tem um lugar bem espaçoso para você. Deus está tirando Isaac do lugar apertado. Deus está tirando Isaac do lugar pequenininho, do lugar cheio de conflito e contenda, do lugar cheio de inimizade. E está falando para Isaac: pode avançar, Isaac, avança. Porque o que eu tenho para você tem paz. O que eu tenho para você tem prosperidade. O Senhor só fez isso com Isaac porque ele obedeceu. E ainda tem crente no século 21 que prefere sacrificar do que obedecer. Mas isso aí é assunto para outro dia. Eu entro na mensagem agora. Vamos falar sobre a armadura. E hoje o calçado em que o soldado romano se colocava para ir para a batalha, o nome dele é Caligai. Repita comigo: Caligai. Significa botas, irmãos. Só que esse Caligai, ele era feito de tiras de couro e era costurado em uma sola. E essa sola era grossa, de couro. Entenda algo. Embaixo da sola dessas sandálias em que os soldados usavam, ela era reforçada. Diga comigo: reforçada, com pregos ou taxas de ferro. Olha que interessante. Eu acho que vocês já assistiram aqueles filmes, né? Sempre passava na escola, né? Eu odiava a matéria de história. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas sempre aqueles filmes tinha, e você conseguia ver as sandálias dos soldados. Então, olha só como que era muito bem preparada. Ela não era totalmente fechada, porque necessitava entrar ventilação para dar mais comodidade para o soldado. Deus é lindo, né? Aí, essa sandália, ela era reforçada com os pregos embaixo, umas taxas de ferro. Por quê? Isso dava firmeza ao solo que pisava. Não, eu vou falar de novo. Esse reforço nas sandálias dos soldados dava firmeza na onde pisava. Por quê? Evitava escorregar, porque soldado não sabia como era o terreno do inimigo. Então era muito bem reforçada, protegia os pés do quê? Das pedras, dos espinhos e das armadilhas do inimigo. Como eu disse antes, essa sandália dava mobilidade ao soldado para poder marchar por longas
circunstâncias. Alguém já entendeu lá atrás. Os calçados do Evangelho da paz traz, aleluia, a paz que vem do Evangelho nos firma, nos protege e nos envia. Nós estamos numa campanha de revestimento. Soldado não vai para a guerra de qualquer jeito. Soldado não vai de qualquer maneira para a batalha. É por isso que no primeiro culto você aprendeu sobre a couraça da justiça, ou sobre o cinturão da verdade. No segundo culto você aprendeu sobre a couraça da justiça. Eu não quero entrar nesses dois tópicos, mas o que eu quero, aleluia, te fazer entender que cada parte da armadura é necessário para mostrar em que um soldado está pronto para ir para a guerra. Se o soldado pode estar com a armadura toda, mas não está calçados com as suas sandálias, ele não está pronto para ir. Como eu disse, a sandália dá firmeza no solo que pisa. E sabe o que é interessante? É porque Paulo, quando ele vai trazer essa simbologia da armadura romana para o povo de Deus, ele está preso. Ele está preso e analisando a conduta dos soldados. E então ele está instruindo o povo como deve, aleluia, estar diante da batalha. E quando falamos sobre este calçado do Evangelho da paz, aleluia, o que o Senhor nos quer dizer? Que o calçado nos dá firmeza para avançar. O calçado, aleluia, ele dá disposição para proclamar a paz de Deus. Ou seja, na onde eu piso, eu tenho que ter firmeza do que eu estou pisando. E não só isso, eu preciso estar disposta para pregar uma mensagem de paz. Os calçados do Evangelho da paz traz segurança para caminhar em meio à guerra espiritual. Porque se não entender ainda, essa armadura não é física, é uma armadura espiritual. E ela vai dar mobilidade para entrar. Não, irmãos, se você não der glória com isso, você não entendeu por que o Senhor nos levou em Gênesis. As sandálias, os calçados do Evangelho da paz nos dá mobilidade para entrar e conquistar territórios espirituais. Calçar os pés com os calçados da preparação do Evangelho é estar preparado para andar com firmeza, sem tropeçar diante das lutas espirituais. É o que? É estar pronto para avançar. Fica para quem está do seu lado, aleluia, fala para ele assim: calçar os calçados é estar pronto para avançar. Não faz assim com o dedinho que é para ele entender, para avançar. Irmãos, ninguém avança para trás, ninguém avança para o lado. Ou você avança para frente ou você fica parado. Mas a palavra de Deus nessa noite para mim e para você: ei, vai calçar os sandálias da preparação do Evangelho. Então se prepara que avança. Então se prepara que é para andar. Não vai ficar parado e nem retroceder. É por isso que o céu está falando: não é para desistir, não é para fugir do que eu tenho contigo, é para perseverar, é para continuar. Avança. É estar pronto para resistir. Efésios 6, lá no início,
Paulo vai dizer o quê? Que nós devemos vestir toda a armadura para resistir. Resistência. Nós não temos que resistir aos planos do Senhor. Nós temos que resistir aos principados e potestades do inferno. Olha que interessante. Então, quando um soldado calça os seus sapatos, ele está pronto para marchar. Se ele não põe, ele não está pronto. Aí o Senhor me levou lá em Êxodo, quando o povo está diante do mar. Olha que interessante, eu estou finalizando, igreja. Segura um pouquinho aí. O povo está diante do mar, está no beco sem saída. Quando eles olham para trás, eles avistam quem? Faraó e teu povo tudinho vindo atrás deles. Aí eles vão começar a indagar Moisés, vão falar assim, ó, e aí? Deu ruim, nos tirou lá do Egito para morrer aqui no deserto? Vão começar a reclamar. Aí Moisés vai clamar ao Senhor. Aí o Senhor vai falar para ele assim, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que... Alguém entendeu? Diga ao povo que... Era o Senhor falando para eles assim, ei, é para continuar, é para marchar. Aí o texto vai dizer que Moisés acho que não vai entender direito, né? Então ele vai falar assim, o que você tem na sua mão? Então vai, toca, e aí o mar se abriu, certo? Aí então nos faz entender o quê? Quando o Senhor dá ordem lá para o povo, aleluia, que está no deserto, e está falando para eles assim, olha, marchem. É o Senhor dizendo assim, eu estou dando movimento para vocês, é para continuar. Não tem como você marchar parado, igreja. Aleluia, se é para marchar, então você tem que ter movimento. Então na onde o seu pé vai, o outro vai na frente. Aleluia, o Senhor está falando para este povo e está ensinando que parado eles não iam chegar em lugar. Parado, reclamando, murmurando, questionando, eles não iam chegar a lugar nenhum. Aleluia, por quê? Ou eles iam morrer, ou eles iam voltar para a vida de acomodismo lá no Egito. Então o Senhor está falando para alguém aqui, a decisão não é ficar parado. A ordem já vem do céu, marche. Marcha. Vou marchar para onde? Vou marchar em direção à terra prometida. Vou marchar em direção ao meu propósito. Sabe por quê? Mais longe dele você já esteve. Vai parar agora por quê? Vai retroceder por quê? É para marchar, irmão. É para marchar, irmã. É para se movimentar. Você acha que o céu te trouxe numa quinta-feira como essa para dizer fica parado que eu vou fazer? Não. O céu tá falando para alguém, se movimenta que eu faço, se movimenta que eu abro, se movimenta que eu entro, se movimenta que eu prospero. Já chegou tão longe para parar? Já venceu tantas guerras para retroceder? O céu está renovando vida de crente nessa noite. O céu está impulsionando uma geração a avançar. O céu está impulsionando uma geração a continuar. O céu estava, meu Deus do céu, está impulsionando uma geração a vencer. Você não vai vencer parado, você vai vencer se movimentando. Se eu estou cansado, é porque quando nós entendemos que a ordenância do avançar vem do céu, nós entendemos em que a
força em que nós continuamos já não é mais nossa, mas nós entendemos em que a força desce do alto. E diga: só marcha, só se movimenta. Eu não sei para onde vai, mas continua. Avança, 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 avança. Mas eu não sei que direção tomar, mas tem uma voz ecoando do céu, está dizendo: eu vou te impulsionar a chegar no teu propósito. Ainda que te faltarem forças, eu sou a tua força. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: tá vendo? O segredo não é ficar parado, é se movimentar. Eu finalizo aqui. O que o Senhor está nos ensinando hoje? Repita comigo: avanço, paz, preparação, conquista e resultado da obediência. Pastora, você falou 2 mensagens, eu não entendi nada. Eu acho que elas não se ligam. Se ligam sim. Eu vou provar para você. Avanço. Os calçados te capacitam a avançar no evangelho. Isaac seguiu cavando até chegar no espaço preparado de Deus. Paz. O evangelho é de paz, mesmo em meio à batalha. Reobote é o lugar onde a contenda cessou. Preparação. Os pés calçados indica prontidão e firmeza. Eu estou pronto por aí. Eu tenho firmeza na onde eu vou pisar. Isaac estava pronto e não parou pelos obstáculos anteriores. Conquista. A paz de Deus permite você tomar territórios espirituais. Em Reobote, Isaac toma posse de um território de paz. Estenda as tuas mãos, se eu sentir a necessidade de profetizar. O Senhor está levando pessoas para Reobote nessa noite. E o que é Reobote? É você tomar posse de um território de paz. É você tomar posse de um território que prospera. É você tomar, aleluia, posse de um território que só expande. Aleluia. Resultado da obediência. Obediência firme à palavra. Isaac obedeceu a direção de Deus e encontrou Reobote. Se não obedece, não encontra. Se vai contender com o que Deus está falando, Deus não permite chegar no lugar de expansão. Sabe o que o Senhor está falando? Eu estou direcionando uma geração para o lugar de crescimento. Mas ainda tem gente pensando em prejudicar alguém. Ainda tem gente, pensando em trazer contenda ou inimizade. O céu está falando: ei, eu estou levando um povo para um espaço grande. Aleluia, é um amplo ambiente. Então, quando nós andamos com os pés firmes no evangelho da paz, nós podemos continuar cavando até Deus nos levar ao lugar de alargamento, ao lugar de prosperidade e ao lugar de descanso. Diga assim: Reobote está preparado para mim. Se coloca sobre teus pés. Eu fecho a Bíblia.